Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física no tópico eletrodinâmica. É a nossa aula de hoje, dispositivos elétricos de segurança. Vamos então para a nossa aula. Vamos então para o nosso primeiro tópico, conceito de dispositivos elétricos de segurança. Então nós temos que a finalidade desses dispositivos é proteger os aparelhos do circuito elétrico que estão sujeitos a correntes com intensidades elevadas, uma sobrecarga, pode ocorrer um curto-circuito. Então, a finalidade é proteger os aparelhos de um circuito elétrico. Então, nós temos aqui os primeiros dispositivos, o fusível. Está aí a representação de alguns fusíveis, o de carro, de alguns aparelhos elétricos. Tá legal? E nós temos os disjuntores, que têm finalidade de dar proteção de aparelhos de residências, indústrias. Então está aí as duas modalidades de proteção de um circuito elétrico. Vamos agora conhecer cada um. Então vamos iniciar com o conceito de fusível, como funciona. Então nós temos aqui que ele é um elemento de proteção de um aparelho num trecho do circuito. Ele pode proteger um aparelho específico ou pode proteger vários aparelhos do circuito elétrico. Nós temos que é especificado nele o seu valor máximo de corrente, sem que possa ocorrer a fusão nele. Professor, o que é fusível? Passível de fundir. Vamos observar aqui os fusíveis de um carro. Nós temos aqui de 7,5 amperes, 15 amperes, 20 amperes, 10 amperes. Observe aqui que cada fusível desse tem o seu valor especificado. Se passar uma corrente acima desse valor, uma sobrecarga, um curto-circuito gerado, esse fusível funde, ocorre o efeito Joule nele e protege o equipamento. Ele é danificado, mas o aparelho não é danificado. Tá bom? Então é comum ocorrer, por exemplo, no carro, do vidro elétrico parar de funcionar, por exemplo, e pensar que o vidro elétrico não está mais funcionando. Aí verifica primeiro então o fusível, que pode ser só ele, troca o fusível e volta a funcionar. Tá bom? Então vamos agora dar continuidade. Vamos agora para algumas observações importantes em relação ao fusível no circuito elétrico. A primeira observação é que ele deve ser ligado em série com o aparelho no circuito. Mas por quê? Porque em série a corrente é igual, então ele deve ser ligado desde que passe a mesma corrente do aparelho. Tá legal? Então por isso ele deve ser ligado em série com o aparelho do circuito. O segundo ponto é qual o símbolo do fusível no circuito elétrico. Nós temos esse símbolo do fusível no circuito. No Enem já apareceu o símbolo com um traço aqui para cima. Tá legal? Mas ele vem especificando o que é um fusível. Agora, nós temos aqui tipos de fusíveis. Só vou citar alguns aqui apenas. Tem vários fusíveis. Nós temos aqui o fusível de rosca, nós temos o fusível de cartucho e nós temos fusíveis de carros. Também de motos. Então, pessoal, nós temos aí que o fusível ele tem uma importância no circuito elétrico. Deve ter a mesma corrente que passa no aparelho. O seu símbolo aparece geralmente no circuito ou na frente do aparelho ou na entrada do circuito. Nós temos aí vários tipos de fusíveis no cotidiano. Vamos agora para outras observações. Vamos agora para o segundo tópico, disjuntores. Professor, qual a diferença do disjuntor para o fusível? É que o disjuntor é uma chave, e essa chave é eletromagnética. E ela também protege os aparelhos de uma residência, de indústrias. Professor, então tem a semelhança de proteção dos aparelhos. Também vem especificado o valor máximo da corrente sem que a chave vá disparar. Então vamos ver aqui nos exemplos. Nós temos aqui os disjuntores mais antigos. Observe que vem aqui 20. Esse 20 significa que é especificado o valor máximo que ele suporta. Professor, se passar de 20, esse disjuntor dispara. Tudo bem? Nós temos aqui exemplos dos disjuntores mais modernos, as chaves mais modernas. Tá legal? Também vem especificado aqui os seus valores. Tá bom, pessoal? Então está aí a diferença entre disjuntor e fusível, apenas que é uma chave eletromagnética. Vamos agora para os exemplos. Vamos então para o primeiro exemplo. Qual a intensidade de corrente elétrica do fusível na situação esquematizada abaixo? De acordo com os valores fornecidos no quadro, a ADDP entre A e B é 110 volts. Pessoal, ele quer saber
qual a intensidade específica desse fusível que ele suporta, o máximo que ele suporta. Ah, professor, então para isso, pessoal, nós temos que descobrir qual a corrente que vai passar pelo circuito. Então nós temos aqui 2 resistores, então ele está protegendo esses 2 resistores aqui. Está na entrada do circuito, observe que ele protege os 2. Ah, então aqui nós temos umas caixas possíveis disponíveis. Então nós temos que descobrir primeiramente qual a corrente que passa nesses resistores. Observe que esses resistores estão em série. Então, lembrando que o fusível é ligado em série também com os resistores. Então, vamos primeiramente descobrir qual a corrente total que está passando nesse circuito. Pessoal, para isso, nós precisamos ter o total igual o REC vezes a corrente total. Tudo bem? Então, nós precisamos encontrar, primeiramente, o REC. Nós já temos a DDP. A DDP fornecida foi 110 volts. E aí, nós vamos descobrir aqui o REC. Como eles estão associados em série, não existe nó entre eles, então basta somar a resistência de cada resistor. 20 mais 35, então o REC é 55. Então, de posse disso, pessoal, vamos descobrir então a corrente total. A corrente total será 110 volts dividido por 55. Então, a corrente total será 2 ampere. Então, está aí a corrente do circuito elétrico, que vai sair do terminal A. Então, essa corrente aqui é a corrente total. Observe uma coisa, pessoal. A corrente que vai passar no resistor 2035 é 2 amperes. E é a mesma que vai passar no fusível. Então, o fusível ele não pode ser de 2 amperes. Ele tem que ser o menor valor acima da corrente dos aparelhos. Então, pela caixa de fusíveis disponíveis, a menor acima que nós temos é o de 2,5. Ah, então, professor, o fusível deve ter uma corrente elétrica que ele possa suportar de 2,5 ampere, até esse valor, tá certo? Professor, por que não coloca 3 logo? Pessoal, até poderia, só que é um valor acima. Se der 2,5, pode ocorrer de queimar os aparelhos. Então, é preferível um menor valor acima da corrente dos aparelhos. Tá legal? Então, a resposta está aqui, 2,5 ampere. Pessoal, vamos para o segundo exemplo. Qual a melhor intensidade de corrente elétrica do fusível na situação esquematizada abaixo, sabendo que a resistência R é 6 ohms e a lâmpada é 3 ohms? Pessoal, observe aqui que nós temos uma associação que os 2 resistores estão em paralelo. E o fusível está na saída da bateria, dos terminais. Então, ele está protegendo os 2 resistores. No exemplo anterior, nós tínhamos a mesma situação, só que estava em série. Então, o que nós temos que fazer? Primeiramente, descobrir o REC para encontrar a corrente total. Sabendo a corrente total, nós vamos definir, então, a corrente do fusível máxima para que não queime os resistores, tá bom? Pessoal, então vamos aqui observar que está em paralelo, aqui a letra A e aqui a letra B. Considerando que o fio é ideal, não tem a resistência e o fusível também não tem a resistência, apesar do enunciado não estar informando. Então, a letra A vai seguir até esse primeiro nó e a letra B vai seguir até o segundo nó. Então, observe que todos estão em paralelo, ó, AB, AB, e a bateria também AB. Então, primeiramente, nós vamos definir o REC do paralelo, utilizando a regra do produto pela soma. Então nós vamos ter 6 vezes 3 e 6 mais 3. Nós vamos ter 18 dividido para 9. Então, o REC dessa associação é 2 ohms. Então, de posse do REC, nós vamos encontrar a corrente total, utilizando o QRI. Só que aqui é o total, o REC, vezes a corrente total. Tudo bem, pessoal? Então, a corrente total será a DDP total dividido pelo REC. Vamos ter 12 dividido para 2.
Então, nós vamos ter 6 amperes. Pessoal, de posse da corrente total, sabemos que ela sai do terminal A, do polo positivo, sentido convencional. Então, ela vai passar aqui também no fusível. Está em série com o terminal. Então, se vai passar 6 para os aparelhos, então, qual fusível que pode ser para proteger os equipamentos? 6,5 ou 7, pessoal? Tem que ser o de 6,5, o menor valor acima da corrente dos aparelhos. Tá legal? Então está aí a alternativa letra D. Vamos agora para o terceiro exemplo. Enem 2016. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações: DDP nominal 220 volts e a potência pode ser de 4.400 watts a 6.800 watts. Para instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância máxima de 10%. Vamos aqui grifar. Os disjuntores são um dispositivo de segurança utilizado para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos, sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor. Então, ele quer saber qual a corrente do disjuntor que deve ser. Pessoal, observando aqui, nós temos duas potências que podem funcionar esse chuveiro, 4.400 e 6.800. Então, vamos pegar aqui apenas a maior potência, porque nós vamos ter aqui, pessoal, com a maior potência, a maior corrente que vai passar nesse chuveiro, porque o que interessa para nós é a corrente máxima do aparelho, tá legal? E aí nós temos aqui a DDP, então nós vamos utilizar o pio para encontrar a corrente que passa nesse chuveiro elétrico. Então como nós queremos a corrente, vamos dividir a potência pela DDP nominal desse chuveiro. Lembrando que esse chuveiro está ligado corretamente com as especificações de fábrica. Então, nós vamos ter 6.800 dividido para 220. Nós vamos simplificar aqui o zero com zero. E aqui nós vamos ter 680 dividido para 22. Pessoal, que dá 30,9, tá, pessoal? Aproximadamente, pessoal, 31 ampere. Então, pessoal, a corrente máxima desse chuveiro é 31 ampere. Se você dividir 4.400 por 220, vai ter a corrente mínima do chuveiro. Mas não interessa para nós, porque o disjuntor protege até a corrente máxima do aparelho. Então, vamos colocar aqui que essa aqui é a corrente máxima do aparelho. Agora, para o disjuntor proteger esse chuveiro elétrico, nós temos o quê? Que colocar um valor acima dessa corrente que o chuveiro suporta máxima. Tudo bem? E ele diz na questão que tem que ser aproximadamente acima 10% do valor da corrente do aparelho. Então, pessoal, a corrente do disjuntor, 10% de 31, mais ou menos 3 amperes. Então, a corrente do disjuntor deve ser aproximadamente, aqui, pessoal, 35 amperes. Na verdade, seria aproximadamente 34, mas a alternativa que mais aproxima aqui é a letra D, 35 amperes. Então, se passar, pessoal, acima de 35, dispara o disjuntor e não deixa queimar o chuveiro elétrico. Tá legal? Então está aí questões que envolvem fusíveis e disjuntores como exemplos, tá legal? Espero que você tenha compreendido esta aula, te vejo na próxima aula, um forte abraço!